Dando continuidade à terminologia. Então, memórias ROM são memórias semicondutoras e na maior parte do tempo são utilizadas para leituras, tá? Existem algumas ROMs, né, que elas podem ser escritas. A gente vai ver quais são esses tipos de ROMs mais tarde, tá? Que elas podem ser escritas, mas são escritas com uma frequência menor. Existem as memórias semicondutoras estáticas, que são memórias que os dados armazenados são guardados enquanto tem energia e você não tem a necessidade de ter o ciclo de refresh. O ciclo de refresh é você ter que regravar as informações da memória, porque em algumas memórias, que é o caso das memórias semicondutoras dinâmicas, com o passar do tempo, mesmo com energia, os dados vão se perdendo. Aí é preciso ter um ciclo de refresh. Normalmente, as memórias semicondutoras estáticas são encontradas nos registradores, memória cache, e as memórias semicondutoras dinâmicas são encontradas na memória principal do seu computador ou do sistema de computação que você está trabalhando. E aí vem a questão da cache. Então, o que é a cache? A cache é um bloco de memória de alta velocidade que ele é colocado entre a CPU e a memória principal. O que acontece? A memória principal é a memória semicondutora dinâmica. E ela é mais lenta do que a CPU. Para evitar essa diferença de velocidade entre a CPU e a memória principal, a gente coloca entre as duas uma memória semicondutora estática, chamada de cache, e essa memória cache ela vai guardar os dados e instruções que são mais utilizados, assim evitando você buscar essa informação lá na memória principal. Então você acelera, né, você reduz essa lacuna de desempenho entre a CPU e a memória principal utilizando a memória cache. Falar um pouquinho sobre a operação das memórias, tá? Então eu tenho uma figurinha que eu tenho aqui no meio, né? Uma figura que representa um chip de memória, no qual eu vou ter as entradas de dados, a saída de dados, o endereço, né, as entradas de endereço, e tem três sinais de controle. O WE, que é o Write Enable, habilitador de escrita. O ME, que é o Memory Enable, é o que habilita a memória. A memória, quando você está desabilitado, a memória ela não responde. E eu tenho um Output Enable, é o que vai habilitar as saídas. Tá? Eu tenho outra figurinha aqui que ela representa como é que seria o conteúdo dessa memória. Então, a memória que ela tem 32 endereços, vai do 0000, são 5 zeros, até o 11111, e cada endereço armazena uma palavra de 4 bits. Então, vamos lá. As entradas de endereço dessa memória, né, são 32 palavras, então varia desse intervalo que eu falei. A entrada do Write Enable, ela habilita as operações de escrita. A entrada Output Enable, ela habilita a saída. Aí é importante falar que normalmente as memórias, as saídas das memórias, são ligadas em barramentos Tree State. Então são barramentos que eu vou ligar vários componentes, né, vários blocos, vários chips de memória em um barramento para uma certa CPU ou para várias CPUs, mas no caso só pode ter um escrevendo ao mesmo tempo. Então, quando a memória não está sendo utilizada, você desabilita a escrita dela para ela ficar em alta impedância e não interferir no barramento. Isso é a questão do tree state, né? Você tem o estado 0, o estado 1 e tem um tree state no qual você não interfere o valor na saída, você fica em alta impedância. E tem um habilitador, né, de memória, Memory Enable, né? Que aí você pode habilitar ou não a memória. Né? Normalmente, quando você projeta um sistema, você pode utilizar vários tipos de memória. E aí, esses tipos de memória vão ser selecionados a partir de um circuito decodificador. Então, esse Memory Enable ele é importante porque quando aquele chip de memória não tem o dado que você quer, você deixa a memória desabilitada. Então, vamos falar um pouquinho sobre as operações, tá? Então, vamos ver as operações de escrita e leitura. Aí temos duas figuras. Uma figura é um fluxograma com a sequência de 7 passos, de como é que funciona as operações de escrita e leitura, que a gente vai ver daqui a pouco. E o outro, eu tenho duas representações. Uma representação da escrita, então eu tenho aquela mesma memória que ela tem 32 palavras de 4 bits. E aí eu faço uma escrita no endereço 0100, então ele modifica o valor daquele endereço. E eu tenho uma operação de leitura, no qual eu tenho a mesma memória e eu estou lendo o endereço 1101. Então, tenho essas duas representações. Então, como é que funciona a operação de uma memória? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o endereço em binário, da palavra que eu quero acessar. Então, você coloca isso aonde? No barramento de endereço. Em seguida, eu vou habilitar o dispositivo. Então, quando você tem um sistema,
microprocessado, que você tem várias memórias, já tem um circuito que, a partir do endereço, ele já decodifica aquele endereço e identifica qual é o chip de memória que você vai ler a palavra. Em seguida, a memória já pega a palavra daquele endereço e coloca nas suas linhas internas, nos seus barramentos internos. Se for uma operação de leitura, que é o quarto passo, a memória vai colocar a palavra nos pinos de dados de saída. Se for uma operação de escrita, a palavra a palavra que você quer escrever tem que ser colocada no barramento de dados. Em seguida, você habilita a operação de escrita. Depois que finalizou, seja escrita ou leitura, você desativa os controles de escrita e leitura. Ou seja, você vai desabilitar a memória e desabilitar os comandos que escrevem ou leem dela. Então, basicamente, esses são os passos que você tem que fazer para poder fazer uma escrita ou uma leitura em uma memória semicondutora. Aqui tem uma figurinha que representa a conexão da CPU com a memória. Então, como é que é feita essa conexão? Então, a CPU ela basicamente vai ter 3 barramentos, tá? Isso a grosso modo. Eu tenho um barramento de endereços, no qual eu vou colocar os endereços que eu quero acessar. Eu tenho um barramento de dados. Esse barramento de dados pode ser bidirecional, ou seja, eu posso escrever ou ler no barramento de dados. E eu tenho um barramento de controle, que são aqueles sinais que eu utilizo para o write enable, memory enable, output enable, né? São os sinais de controle para o dispositivo. Então, normalmente, em um sistema microprocessado, você vai ter vários chips de memória. E aí, a partir do endereço que você coloca no barramento, vai ter um circuito decodificador de endereços, que ele vai identificar qual é o chip de memória que tem aquela palavra que você quer e vai selecionar apenas aquele chip de memória, tá? E aí, pelo barramento de controle, a CPU vai gerar os sinais para poder fazer a escrita ou a leitura, e pelo barramento de dados, você vai trafegar os dados para escrever ou para ler, tá? Não tem aqui na figura, mas basicamente existem 2 tipos de barramentos síncronos e barramentos assíncronos. Então, no barramento síncrono, você tem a presença de um sinal de clock, né? E aí, os comandos têm que ser dados de acordo com o clock do barramento. E nos barramentos assíncronos, você não tem clock, então vai depender da sequência de comandos e tem algumas temporizações, né, que têm que ser obedecidas. Mas normalmente existe um protocolozinho ali de handshake, um protocolo de acordo entre os 2 chips para poder fazer a sequência de operações, tá? Seguindo, vamos falar um pouquinho como é que fica a operação de escrita entre a CPU e a memória. Então, a CPU vai colocar o endereço binário nas linhas de barramento de endereço. O decodificador de endereço vai habilitar o chip de memória correto. Em seguida, a CPU vai colocar os dados na linha de barramento de dados. A CPU vai girar os sinais de controle de escrita para o chip de memória. A memória vai decodificar o endereço e vai determinar a posição que os dados serão salvos. Por fim, os dados são transferidos para a posição selecionada dentro da memória. Isso é uma escrita. Um ciclo de escrita. Como é que funciona um ciclo de leitura? A CPU vai colocar o endereço binário nas linhas do barramento de endereço. Em seguida, o decodificador vai selecionar o chip de memória correto a partir do endereço que a CPU colocou. Esse decodificador é um circuito que fica lá na placa-mãe, que fica no sistema para poder fazer essa operação, tá? A CPU vai gerar os sinais de controle para determinar que é uma operação de leitura. Em seguida, o chip de memória decodifica o endereço e seleciona a posição. E aí, por fim, o chip de memória pega os dados naquela posição e coloca no barramento de dados para a CPU poder ler. Então, isso fecha um ciclo de operação de leitura. Isso eu estou trabalhando num sistema que tem CPU e memória. Falar um pouquinho sobre tipos de memória, tá? Começar pelas memórias ROM, né? Memórias somente leitura ou memórias que são utilizadas mais para leitura do que para escrita. Eu tenho uma figurinha aí que representa um chip simples ROM. Eu tenho 4 bits de endereço, eu tenho 8 bits de dados, eu tenho 2 bits de controle, um que é o output enable e o outro que é o chip select. Então, normalmente as memórias vão ter essas entradas, chip select, memory enable, que é para você selecionar aquele chip específico que você quer, porque normalmente um sistema vai utilizar vários chips de memória para poder montar a memória daquele sistema. Eu tenho outra figurinha que eu tenho o endereço do 0 ao 15, já que eu tenho 4 bits de endereço, né? Eu tenho ele em decimal e ele em hexadecimal, e eu tenho os valores que estão armazenados em cada um desses endereços, tá? Então, basicamente, a memória ROM é a memória que você vai ler, né? Você não vai escrever nela, ou algumas memórias permitem escrita, mas a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre elas, tá? Então, vamos lá. Basicamente, existem 5 tipos de ROMs, que nós vamos estudar agora.
Existem as M-ROMs. Esse M é de masked. Masked, em inglês. Ou mascarada, né? ROM mascarada. Tá? O que é uma ROM mascarada? Então é o seguinte. Na ROM mascarada, lá na fábrica de chips, o fabricante já grava as informações na ROM. Então, basicamente, isso aqui é feito quando você tem grandes volumes de dados, não volume de dados, mas volume de chips que você precisa vender. Você vai vender milhões do mesmo chip, com a mesma informação, e as informações não podem mudar. Então, tem que ser alguma coisa, por exemplo, um chip que tem informações de uma função matemática, algo do tipo que você possa fabricar os montes, sempre vai ser utilizado e você não vai se preocupar que vai mudar no futuro. E fisicamente, basicamente, o que acontece é que nesse Masked ROM, né, nessa MEM-ROM, a conexão física, o elemento que armazena os dados é um transistor, e aí existe uma porta desse transistor chamada porta SUS, que ela é conectada fisicamente ou no nível lógico alto ou no nível lógico baixo, dependendo do valor que você quer armazenar. Isso é feito na fábrica, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre a construção do componente em si, mas só para vocês terem ideia de como é que é feito essa gravação. Então, M-ROM legal, né? Mas tem volumes muito grandes e você não pode apagar. E aí você tem outra tecnologia chamada P-ROM, que aí na P-ROM você pode programar, você pode gravar a memória, mas apenas uma vez. Você pode perguntar assim, mas para que eu vou querer uma memória que eu posso gravar uma vez só? Porque aí você na fábrica, não na fábrica do chip, mas imagine que você é um projetista de computadores e você precisa gravar uma informação que você sabe que não vai mudar. Né? Pode ser uma tabela de senos, uma tabela de cossenos, alguma função de compressão que você precise, que você tem lá as fórmulas lá, ou constantes que você tem guardado nessa memória. Então você, na fábrica desse componente que vai usar a memória, né? Você consegue gravar essa informação. Como é informação que não muda, você grava uma vez, está ok. Esse é P-ROM. Esse P é de programável, né? E aí o que acontece? A estrutura da P-ROM é parecida com a estrutura da M-ROM. A diferença é que no ponto que tem a conexão com transistores, você tem uma espécie de fusível. E aí você queima o gravador da memória, ele queima aquele fusível, deixando o transistor numa conexão que vai representar o nível lógico alto ou o nível lógico baixo, tá? Em seguida, nós temos as EPROMs, que são memórias que podem ser apagadas pelo usuário. E aí o elemento que é utilizado para armazenar é um transistor chamado MOS, tá? E esse transistor MOS ele tem uma porta flutuante. Normalmente é um MOSFET, né? Um transistor de efeito de campo que ele tem uma porta flutuante. E essa porta flutuante, esse transistor normalmente, quando ele está no estado normal dele, ele produz uma saída 1. Seria o valor gravado da memória, seria o valor naquela posição, naquele bit seria 1. Se você aplicar uma tensão muito alta nessa porta flutuante, você consegue induzir cargas na porta flutuante e o transistor vai produzir um zero. Ou seja, quando eu quero gravar, eu tenho que pegar cada transistor lá, as posições que são zero, tacar uma tensão bem alta, tacar um termo técnico, tá? Eu coloco uma tensão bem alta, ele vai induzir cargas na porta flutuante e vai fazer com que a saída daquele bit seja zero, tá? E aí como é que eu faço para apagar? Então, para apagar, você vai precisar expor o chip à luz ultravioleta, ou seja, luz solar, UV. E aí você pergunta, mas como é que eu vou expor o chip à luz ultravioleta? Pois bem, esses chips de EPROMs, eles têm uma janela. Isso mesmo. Você tem lá eu devia ter colocado uma foto aqui, né? Mas não coloquei, então deixa pra lá. Você tem lá o chip, vocês podem procurar no Google aí. E esse chip tem uma janela que você vê lá o circuito integrado. E aí normalmente acontece, você compra uma lâmpada, já tem os apagadores. Hoje em dia não tem mais, porque hoje em dia poucas aplicações utilizam o EPROM, que é uma tecnologia já arcaica, né? Mas hoje eu cheguei a usar chips que tinham memória EPROM. E aí, então, quando eu gravava e eu cometi um erro, eu tinha que mudar o conteúdo, eu tinha um aparelhozinho que basicamente ele tinha uma lâmpada que emitia luz ultravioleta, eu colocava o chip com a janela voltada para a lâmpada, se eu errasse o local da janela ele não apagava, aí eu fechava o aparelho, ligava o botãozinho, ele começava a emitir luz ultravioleta, depois de uns 15 minutos estava apagado o chip, eu tirava, ele vinha bem quentinho, colocava aqui na minha bochecha, eu sentia o calor do chip, e depois eu colocava no equipamento que eu estava trabalhando para poder continuar meu trabalho. Né? Então era assim a história do EPROM. Existe uma melhoria da EPROM, né, que são as E2PROMs, que são memórias que podem ser apagáveis eletricamente. Então, dentro do próprio circuito você consegue apagar, ou através de um programador, de um aparelho específico, você consegue apagá-la. Então, basicamente, para apagar a E2PROM,
você aplica uma tensão reversa na porta do transistor. Né? Aquilo que você fazia lá com a luz solar na EPROM, você faz simplesmente aplicando a tensão reversa e ele consegue tirar aquela carga que ele induziu e ele volta para o estado original. E aí você tem um outro avanço em relação à tecnologia de memórias, que é a memória flash, que o transistor utilizado na memória flash ele é mais simples que o transistor utilizado na E2-PROM. Ele é um pouco maior do que o transistor utilizado nas EPROMs. Então você consegue ter uma densidade, ou seja, você consegue colocar mais transistores por área do que você conseguiria com a tecnologia da E2-PROM. Você apaga com eletricidade e tem um custo muito menor do que a E2-PROM. Né? E as memórias flash, né, como o nome diz, são mais rápidas, né, e com maior capacidade. Aí tem uma figurinha aí que eu apresento os tipos de memórias ROM. Então lá embaixo você tem as M-ROMs e P-ROMs, que não podem ser apagadas, né, e reprogramadas. Você tem as E2-PROMs, que você pode apagar o bloco todo utilizando luz ultravioleta, né, e depois reprogramar. A reprogramação é feita fora do circuito. Em seguida você tem a flash, e dentro do circuito, não falo dentro do circuito, o chip está dentro da placa-mãe, e dentro da placa-mãe você consegue apagar a memória flash em alguns setores, né? Ou apagar ela completa, todas as células. E aí você tem a E2-PROM, e ela também pode ser apagada no circuito, e você apaga a E2-PROM byte a byte. A mais cara é a E2-PROM. Aí depois vem a flash, a EPROM, e aí depois vem as memórias, né, M-ROM e P-ROM. Tá? Essas são as ROMs. E aí, aplicações de memórias ROMs, tá? Então, memórias ROMs, normalmente elas são utilizadas para quê? Então, você pode utilizar a memória ROMs, né, como memória de programa, né, em microcontroladores. Então, você pega um dispositivo controlado, o firmware ele é salvo na memória ROM. Hoje, normalmente, é a memória flash, que é um tipo de memória ROM, tá? Você pode utilizar para transporte de dados, então, alguns dispositivos eletrônicos, tipo câmeras, celulares, você usa o chip, né? Um SD card, né? Uma mídia removível, também memória flash ali. Você pode utilizar como memória de inicialização, então os computadores, né? O programinha que faz a inicialização da placa-mãe, o Wi-Fi e tal, eles ficam também salvos em memória ROM, né? Memória flash normalmente. E você pode utilizar como tabela de dados, né? Então, algumas vezes, se você quer fazer uma função matemática, em vez de você implementar a função, né, utilizando instruções, você pode utilizar como uma lookup table. Lookup table é uma tabela. E você um f de x. Então, esse x seria o endereço da memória. Você endereça a memória, ele te devolve o valor de f de x. Né? Então, várias funções, em alguns sistemas, se eu me sinto embarcado, quando você não está muito afim de ter que implementar uma função que aproxime o seno, funções trigonométricas, outro exponencial, outro tipo de função, logaritmo também, você não está muito afim de implementar a função, ou uma função que se aproxime, né, daquela que você está precisando, que é mais complexa, você simplesmente faz o cálculo todo fora, cria uma tabela e salva essa tabela na memória. É bem mais fácil, tá? Por fim, né, falar um pouquinho das memórias RAM, que a gente já falou. Então, RAM é de acesso aleatório. Nós temos dois tipos de RAM, as RAMs estáticas e as RAMs dinâmicas. Então, as RAMs estáticas são formadas por flip-flops e eles vão guardar os dados enquanto tiver energia. Se desligar, acabou, perdeu, né? Elas são fabricadas com transistores, aí tem diversas tecnologias, bipolar, MOS, CMOS, então são tecnologias que você pode utilizar para fabricar essas memórias estáticas. Hoje em dia, normalmente é CMOS que se utiliza, não se preocupem com esses termos, é mais informativo, né? E normalmente você vai encontrar RAMs estáticas em armazenamento interno de processadores, como os registradores, em microcontroladores. A memória principal dos microcontroladores normalmente são RAMs estáticas, e memórias cache, tá? E as RAMs dinâmicas, tá? Elas são fabricadas com tecnologia MOS, então elas são bem mais baratas e abundantes, né? O elemento que armazena a informação são capacitores. Um capacitor ele tem uma característica interessante que você armazena energia elétrica nele, mas com o passar do tempo, né, ele vai perdendo essa carga de energia que você armazenou. E isso implica que você precisa realizar uma recarga periódica dos dados que estão armazenados. É o chamado ciclo de refresh. Né, de tempos em tempos, dezenas de milissegundos ou centenas de milissegundos, dependendo do chip de memória, você tem que ir lá e relembrar a memória dos dados que estão armazenados. Né? Outra característica dos capacitores é que para você carregar e descarregar um capacitor, isso demanda um certo tempo.
Então, esse tempo de carga e descarga, né, ele implica uma certa velocidade, uma limitação de velocidade, tá? Então, as memórias dinâmicas são mais lentas, tá? E mais elas são abundantes, então elas são utilizadas normalmente como memória principal. Então, a memória principal do computador lá, quando você compra o computador, meu computador tem 16 GB, 32 GB, esses 16 GB, 32 GB são de memória principal e uma memória RAM dinâmica. E é isso, né? Eu devo passar esse exercício para vocês por fora dessa aula, para vocês poderem, né, trabalhar um pouquinho esses conceitos. Até a próxima.